Você sabia que tem grãos super poderosos, tem sementes que deixa a gente bem ali mais um pouquinho? Não vai exagerar. Vamos bater um papinho sobre isso com a Natália Dourado, que é nutricionista. Bem? Seja bem-vinda, você obrigada. bonita. Prazer, Obrigada, prazer. Marisa. Adoro tudo que tem aqui. Até vou começar falando da quinoa, que é fantástica. A gente fala que quinoa é uma fonte de proteína, que é um espetáculo. E muita gente anda colocando no lugar do arroz, não é isso? Isso mesmo. A quinoa, então, Marise, ela é um grão muito rico em nutrientes, né? Por isso que ela é considerada um super alimento, ela está bastante em alta agora. Inclusive, a NASA, ela incluiu a quinoa na alimentação dos astronautas. Tão rico que é esse grão. Ai, que legal, não sabia disso. Porque ela é uma boa fonte, a quinoa é uma boa fonte de proteínas, então é uma dica bem legal, principalmente para quem é vegetariano, né? Então, para quem não come carne, aqui, ó. Isso. Essa aqui é o que você coloca aí no lugar do arroz, que fica tão gostoso quanto. Depois eu vou dar uma dica de temperinhos, aí qualquer dia aqui na cozinha eu acabo passando uma dica e que fica legal, fica tão gostoso quanto. E até mais, viu? Coloca uma cenourinha também. E você acaba saindo da rotina, né? De vez de comer o arroz todo dia, você tem uma outra opção super saborosa e tão rica em nutrientes quanto o próprio arroz. Falam que é bom para quem malha também, não é? Para quem malha também, principalmente para esse perfil de aminoácidos que tem. Ela contém aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo não produz e precisa vir da nossa alimentação. Tá. Então, assim, como fonte de proteína, é um vegetal que se destaca bastante. E você, como nutricionista, você tem como falar pra gente a quantidade certa para não errar? Porque tudo demais faz mal também, né? Então, no caso de arroz, você, se for preparar um arroz, você faz como se fosse a medida do que você usa mesmo. Uma xícara, depende de quantas pessoas vão se alimentar, né? No caso da quinoa em flocos, que é essa daqui, o legal é que ela pode ser adicionada em frutas, em iogurte, e aí uma colher de sopa a 2 por dia é uma quantidade legal. Eu já vi em bolos que acabam fazendo bolo integral, aquela coisa, e fica tão gostoso, gente, fazer essa misturinha. Ou pega as frutas mesmo, joga nas frutas, tudo fica bom, Inclusive, válido. aqui a gente tem a farinha, aqui é uma farinha de quinoa. Ah, aqui também? Isso, então a farinha você consegue utilizar em bolos, no preparo de bolos, de pães. E fica legal, fica gostoso? Muda alguma coisa? Muda em questão aos nutrientes e normalmente por causa de maciez, esse tipo de textura. Isso. Aí você tem que fazer associação a outros tipos de farinha. Normalmente nunca é sozinho, tá? Aquela farinha lá de arroz também, se misturar um pouquinho. Farinha de arroz, fécula de batata, de mandioca. Existem várias misturas que a gente pode fazer e dá certo. E, inclusive, a quinoa é uma boa substituição para quem não pode consumir glúten. Ah, é mesmo. Né? É bom. Então, assim, na farinha, no flocos, enfim, no grão você não tem glúten. Mas eu tava falando quinoa. É quinoa ou quinoa? Os dois jeitos estão certos. Então tá bom. Eu achei que eu tava errando aqui. Não. Então tá bom. Aí vai do jeito que a pessoa tá mais acostumada a falar, a relação dos nutrientes para aquele que a gente faz no lugar do arroz, para esse de flocos e a farinha, tem diferença? Ele perde um pouquinho ou não? É a mesma coisa? Olha, o grão acaba sendo bem rico todas as formas, né? Então, tanto em proteínas, gorduras, fibras e vitaminas. O que a gente sabe é que quando você submete a vitamina ao calor, dependendo da vitamina, você perde um pouquinho, mas nada exagerado para você perder o benefício da vitamina ou do mineral. Tá bom, sempre altera pouca coisa, então não se preocupe. Pouca coisa, isso. Dá para você fazer naturalmente, com a quantidade que é pouca, que ela tinha falado. E aqui na frente, o que é? Aqui também é uma quinoa em flocos, só que ela é uma quinoa vermelha. Ah, mais escurinha aqui. Mas o sabor e em relação aos nutrientes também muda pouca coisa, mas super rica em nutrientes. Ai, que legal, assim eu nunca tinha visto, eu só vi desses clarinhos. Tem assim. também o grãozinho vermelho, que é bem legal, então você consegue variar, mistura as duas, fica bonito, né? Além de rico em nutrientes, fica bem bonito. E esse aqui? Essa é a própria quinoa em grãos. Ó, em grãos aqui, que legal. Isso. Assim eu nunca... Ah, na verdade eu recebo esse que vira esse, isso. tá? Esse que você vai cozinhar como um arroz. Não, que eu tava lembrando é que eu compro um que vem todo misturado com várias outras coisas. Entendi. E aí por isso que eu não identifiquei. Mas olha aqui que pequenininho e quanto ele rende. Fazer só uma diferença aqui, mostrar a diferença para vocês. Olha o tamanho da quinoa que vem aqui, né? Bem pequenininho, ele rende
tudo isso aqui. Isso aqui tem até uma maior quantidade, viu? Isso aqui deve render o dobro ou acho que até o triplo. Praticamente, né? Ele rende bastante mesmo. E assim, consumir do jeito que tá aqui não é legal? Não, desse aí jeito não aqui? dá porque você vai mastigar e você... A casca, né? Tem a casca, então vai ter uma quantidade de fibras aí, mas para você absorver tudo isso, fazer a digestão, aí não dá. Você acha que ainda falta muito para nossa população entender que faz bem e começar a inserir? Porque a gente é muito arroz e feijão, que é muito gostoso também. Mas acrescentando para dar uma variada no cardápio, é bom colocar isso na cabeça da turma, né? E eu acho bem importante, inclusive, a ONU elegeu a quinua agora como alimento do ano, justamente para tentar aí combater a desnutrição, de tão importante que é esse alimento, né? Que ele tem alguns, por exemplo, ele tem alguns aminoácidos que você encontra no feijão e no arroz quando você mistura os dois. Então, na quinua você também encontra isso. Ele é um dos mais, assim, mais nutritivos da cadeia alimentar, isso, né? Dessa parte vegetal, um dos mais nutritivos. Você acha caro para comprar? É um preço um pouquinho Aqui no Brasil complicado. ainda é caro, né? E por isso que talvez com essa questão da ONU, essa questão da NASA, do assunto tá bem em evidência, quem sabe agora a gente consegue né, trazer isso para o Brasil com mais força e conseguir implementar com um preço mais acessível, porque realmente é mais caro. Mas daqui a pouquinho eu acho que vai estar aí igual o preço do arroz, essas coisas que também não tá tão barato não assim. Tá, né? Aliás, os alimentos no geral. Vamos falar do açaí, que, nossa, virou o queridinho. O açaí é muito gostoso, mas tem que tomar cuidado porque ele tem uma quantidade muito grande de calorias. Me fala dos benefícios do açaí. Bom, o açaí, essa cor dele roxinha é devido à presença de um poderoso antioxidante, né, uma substância que tem ação antioxidante. Então, realmente, ele tem um valor calórico alto, né? Ele não é um alimento para ser consumido a qualquer hora ou então toda hora, né? Ele deve ter, assim, para quem pratica atividade física. Antes da atividade é legal? Ou depois? Antes e depois. Depois porque você tem os antioxidantes, que quando você pratica atividade física, você aumenta, né, radicais livres. Mas é um pouquinho, né? Não aqueles potes enormes que vem. Isso, aí o pessoal tem que tomar cuidado. O que põe no meio do açaí também, porque eu já vi muita gente comer com leitinho. Pois é. Tem um monte, mas também com leite condensado eles colocam, ou colocam fruta até demais, aí fica tudo muito calórico. Isso, né? Então. E ele é rico nessas substâncias antioxidantes, né? E tem esse valor calórico, tem uma gordura boa também, mas a gente precisa tomar cuidado para consumir o açaí. Tá certo. Tá. Bom, açaí fechou, quinoa vocês sabem, é tudo muito bom. Se quiser misturar um pouquinho, não tem problema nenhum. Castanha do Pará. Essa é uma bênção, né? E sem falar do que é gostosa, sabe? Como petisco, vai muito bem. Até para colocar na entradinha ali, petisco, quando você recebe os amigos, vai colocando. O duro é que você come de monte. Isso, E as pessoas têm que também tomar cuidado, porque quando a gente fala que o alimento ele é bom, né? Ele faz bem para a saúde, as pessoas acabam consumindo em excesso e também não é legal. Então, o que acontece? A castanha, ela tem um valor nutritivo muito alto também. Ela tem uma quantidade de gorduras alta, mas é uma gordura boa. Então, é aquela gordura boa para o nosso coração, né, que a gente fala bastante. Ela tem uma alta quantidade de vitamina E. A vitamina E, ela tem uma ação antioxidante e ela é boa para o cabelo, para a pele, para a unha, né? E também ela é riquíssima em selênio. Selênio é um mineral que tem essa ação antioxidante, mas assim, é uma ação muito grande mesmo, antioxidante, e aí ajuda o nosso organismo a proteger dos radicais livres, protege as nossas células. Ótimo. Com isso, você melhora a pele, você melhora cabelo, né? Eu não sabia e você disso, também, pele, cabelo, unha. Nossa. E você também tem o seu sistema imunológico, que ele fica mais fortalecido. Escuta, quantas por dia, assim, é legal comer? Olha, a quantidade de selênio para a castanha, ela varia por causa do solo. Do solo que veio. Mas isso, nós como consumidores, a gente não consegue sempre saber o quanto que tem, né? Mas de uma, duas, Marisa, é o ideal. Uma, duas, todo dia. E você vê vários casos, assim, tanto de nozes, amêndoas, tem um monte, né? Tem eu esqueci o nome, fugiu agora, macadâmia. Tudo é muito gostoso e tem lá seus nutrientes, as vitaminas que a gente precisa. Mas tenta montar um kitzinho, já que você quer colocar um pouquinho de amêndoa com a castanha, dá uma variada, mas cuidado
cuidado, porque tem pessoas que engordam e muito pela quantidade excessiva. Isso. E sem falar que pode fazer mal também. Pode, porque tudo é aquilo que você falou, a falta, né, a carência é ruim e o excesso também pode ser ruim, né? Então, no caso da castanha, realmente a gente tem que fazer um consumo moderado. Quando for juntar as oleaginosas, fazer um mix, então vai colocar um pouquinho de castanha, amêndoas, nozes, tem que pensar num punhadinho que caiba na palma da mão, né? Então não é comer de pote, comer toda hora e assim, intervalos, né, das principais refeições. Não é iniciar o dia comendo e dormir o dia comendo sempre um monte durante o dia, não pode. Não, tem que fazer aquela regrinha, né? De manhã rei, à tarde príncipe, à noite mendigo. É super importante essa regra. Tá certo. Isso mesmo. Eu perguntei aqui dos malefícios também em excesso, eu esqueci de perguntar daqui, eu só falei por cima. Falei, se comer em excesso faz mal, mas faz mal por quê se comer a quinoa em excesso? Bom, a quinoa em excesso, ela tem uma quantidade muito alta de fibras. As fibras, elas são ótimas para o nosso organismo, porque elas atuam aí no controle da glicemia, da glicose no seu sangue, da gordura, colesterol. Mas, se você consumir muita fibra e não tiver um consumo adequado de água, não fizer atividade física, né, você pode ter um efeito até contrário com as fibras. Então, você pode ter constipação. Né, Nossa, é ruim. As pessoas que têm problema com prisão de ventre, isso, normalmente... fica vários dias sem ir ao banheiro, isso dá um problema. E a gente recomenda o quê? Aumentar o consumo de fibras, mas se você não tiver a água, você pode ter um efeito contrário. Mas, no mais, em relação a nutrientes, só se a pessoa passar o dia inteiro comendo quinoa, mas não E, gente, acontece. foi só, assim, uma ilustração, todo mundo conhece a quantidade de sementes que tem no mercado, todas com as suas propriedades. Vai misturando aqui, a gente quis mostrar as melhores, né, na cadeia alimentar. Obrigada pela sua participação, imagina, as mais ricas. Nossa, eu adorei, vontade de levar tudo. Esse aqui eu amo de paixão. Você coloca com uma carninha ou ali um franguinho. Em carninha, já vou contar uma coisa pra vocês em relação à carne. Você coloca um franguinho ali grelhado com bastante salada, legumes, maravilha. E funciona como uma entradinha também, né? Também então, você faz, legal. né? Você faz um tabule sem glúten, porque aí fica tabule sem glúten, super rico em nutrientes. Maravilha. É uma ótima dica. Passa o seu contato pra gente, o site. Então o site é o glutenfreebrasil.com. Aí eu vou passar o telefone, tá aqui, ó, 011 3586 9197. 3586-9197. Adorei sua participação. Obrigada. Um eu que agradeço. Obrigada. Volte sempre aqui, porque você é bonita, certo?